Tudo bem? Como vai você? Esse é o terceiro vídeo da série Fortalecendo o seu autoconhecimento. E o tema de hoje é: o seu corpo é o seu grande sensor e pode ser seu grande alinhado nessa jornada de autoconhecimento. A gente vive tanto na demanda do dia a dia, na correria, muitas vezes na armadilha do piloto automático, que nós tomamos uma distância, inclusive, do nosso corpo e esquecemos que o nosso corpo é um grande sensor. É ele que vai nos avisando o que está acontecendo fora de nós nos provoca. Como que ele faz isso? Através do conforto ou do desconforto que nós sentimos no nosso corpo nas mais diversas situações da vida. Poder transformar o nosso corpo num grande sensor exige o exercício da presença. O que é a presença? É estar presente no aqui e agora, é estar presente com o seu corpo. Seu corpo é um grande aliado. Você é você junto com o seu corpo. E muitas vezes a gente esquece de agradecer o corpo que a gente tem, de honrar o nosso corpo, a saúde que nós temos e de utilizar mesmo o nosso corpo como uma possibilidade para não cindir com o nosso coração. O corpo vai dando um monte de pistas, mas se a gente está na correria, se a gente está na demanda da loucura, da responsabilidade, dos nossos afazeres, nós não nos damos conta do que vai acontecendo com a gente. O exercício de fortalecer o autoconhecimento, como eu já disse, demanda decisão, demanda treino, demanda coragem e demanda amorosidade. E assim como o nosso corpo, os nossos sentimentos são nossos grandes aliados. E é o corpo que vai dizer o que a gente está sentindo nos mais diversos momentos do nosso dia a dia. Para quem não tem o hábito de nomear e reconhecer os sentimentos, o primeiro passo é observar no corpo se há algum sinal do que está acontecendo internamente. A minha dica é: faça uma respiração. A respiração nos conecta com o presente, nos conecta com o nosso corpo. Seja lá qual for a situação que você está vivendo, respira e percebe, né? O desconforto pode aparecer numa leve tensão no pescoço ou nos ombros, uma leve mal-estar no estômago, uma leve dor de cabeça, um sentimento esquisito, uma angústia no peito. É o corpo sinalizando que tem alguma coisa que não está boa, que a gente precisa parar e refletir. O conforto vem com bem-estar, vem com uma sensação de paz, de alegria e de vontade que aquilo que a gente está sentindo no corpo não desapareça. Se a gente consegue começar a perceber um possível mal-estar, um desconforto ou um grande bem-estar, um conforto presente no nosso corpo, a gente consegue começar a fazer contato com os sentimentos, perguntando, sabe? O que está acontecendo? O que eu estou sentindo agora? E para quem não tem o hábito, a resposta vai ser sempre racionalizada, vai ser sempre da ordem do pensar. Mas insiste, continua perguntando até que você possa ter uma resposta da ordem do sentimento. Então, quando algumas pessoas me respondem, eu tô me sentindo desafiada. Ok, quando você tá desafiada, qual é o sentimento por trás dessa sensação de desafio? Para algumas pessoas, estar se sentindo desafiado pode gerar um sentimento de angústia ou pode gerar um sentimento de coragem. Então a gente precisa aprender a reconhecer, porque não tem uma regra. Cada um sente de uma forma muito genuína e particular a partir da sua própria história. Os nossos sentimentos têm a ver com quem a gente é, com a história que a gente tem. Quando a gente pode
reconhecer os nossos sentimentos, a gente pode tomar decisões mais acertadas. A primeira ferramenta que eu disponibilizei foi a articulação entre pensamentos e sentimentos. Se você não ouviu esse vídeo, vai lá, é o primeiro vídeo da série. Ouça como é que eu faço essa conexão? Fazendo pergunta. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, essa articulação nos coloca no momento presente e ajuda a tomar atitudes mais conscientes, mais assertivas e melhores para a nossa vida. Poder começar a fazer a conexão com o corpo é dar voz para esse corpo, é poder sentir. Muitas vezes a vida vai nos imputando dores, tristezas, desafios e inconscientemente nós vamos cindindo com o nosso corpo. Nós vamos colocando barreiras, couraças para não sentir. É um mecanismo de defesa. Mas esse mecanismo de defesa nos afasta de nós e não permite fazer contato com a emoção, com o sentimento presente. Seja lá qual for o sentimento que está presente, ele sempre é um orientador, ele sempre é uma possibilidade de aprofundar mais, de mergulhar um pouco mais, de saber um pouco mais de si mesmo, de fazer perguntas sobre o que está acontecendo para poder suportar e elaborar o sentimento presente. Eu estava dizendo outro dia num treinamento, quando a gente está sentindo dor, tem um machucado, para que o machucado possa secar, ele não precisa sangrar, não é diferente com a gente. Quando a gente está sentindo dor, eu acredito que a gente precisa chorar essa dor, dar voz para essa dor. Porque uma dor que não está sentida, que não está reconhecida, que está camuflada, que está negada, ela vai buscar um espaço no corpo ou na mente para poder ser reconhecida e ser vista. E às vezes vem em forma de uma doença física ou vem em forma de um mal-estar emocional. Então é fundamental que a gente faça contato com o nosso corpo e com os nossos sentimentos. O nosso corpo nos dá milhares de pistas sobre o que está acontecendo conosco, milhares de possibilidades de olhar para dentro, de fazer contato. Se você é nova ou novo no canal, lá embaixo num dos vídeos, foram vídeos feitos no ano passado, eu fiz uma série da educação pelos afetos, onde eu vou falando de como a gente transita nos sentimentos. E tem vídeos de cada um dos sentimentos, né? Porque não basta só nomear ou reconhecer, mas o que esse sentimento denuncia sobre mim? Que pistas ele me dá agora? O que isso que está fora de mim faz com que eu mergulhe nos meus próprios processos, no meu mundo interno, no meu coração. E claro, é exigente, às vezes dói, mas é a única possibilidade de dar voz porque a gente está sentindo e de buscar a própria cura. Porque existem muitas ferramentas ou possibilidades e processos que podem nos levar à cura, mas a cura não está fora, a cura está dentro. E todos nós, sem exceção, temos machucados internos, temos feridas que precisam ser tratadas. E o nosso corpo vai dando sinais e vai dando pistas. Ele dá pistas a partir do desconforto que a gente sente em algumas situações. Ele dá pistas a partir de algumas doenças, a partir de algumas enfermidades. Ele dá pistas a partir de alguns estados emocionais que a gente entra, seja depressão, seja ansiedade. São pistas. É o nosso corpo tentando conversar com a gente, mas a gente muitas vezes fica cego, mudo e surdo, porque a gente não está preparado. Então, o meu recado de hoje é: faça conexão com o seu corpo. Usa a respiração para fazer esse contato. Olha para dentro. Começa percebendo se é um desconforto ou se é um conforto. O que teu corpo está tentando te dizer. Depois que você conseguir, vai para os sentimentos. Quais são os sentimentos por trás disso? O que está acontecendo fora de mim?
O que esse sentimento denuncia, o que ele revela, o que eu estou precisando olhar que não tem a ver comigo. Hoje eu tive um dia extremamente exigente e fiquei pensando se eu ia conseguir fazer esse vídeo. Faleceu uma pessoa muito querida, muito jovem, de um dos lugares que eu trabalho, e eu tive a oportunidade de poder acompanhá-la nesse finalzinho e fui presenteada por poder estar junto dela nesse processo. E hoje ela faleceu, eu passei o dia lá e, claro, né, eu tenho uma concepção de morte, que morte é uma passagem, que o corpo morre, mas a alma e o espírito continuam. E me emocionei em algumas vezes com algumas pessoas que lá estiveram. E na volta para casa tinha uma dor de cabeça, um desconforto. Falei, claro, né? O que essa dor de cabeça está me falando foi um dia exigente. Lidar com a morte nunca é uma coisa fácil, mesmo que a morte seja um descanso para a pessoa que estava ali enfrentando uma doença grave e que estava sofrendo. Depois que eu vou perguntando e vou fazendo contatos, tudo no carro, eu e eu, né? Me emocionei de novo, me deu uma vontade de chorar, eu deixei que as lágrimas viessem, me permiti sentir, percebi que sim, tinha a dor e a tristeza dessa jovem que se foi, a gratidão por eu ter podido estar perto dela nos últimos dias da sua vida. E depois eu fiquei pensando, e que mais, Maria Amália? O que mais essa morte desta pessoa, este momento revela para você? E fiquei pensando, né? Eu acredito, e sempre falo isso para as pessoas no curso, para os meus alunos, que a morte é psíquica também. A gente precisa aprender a morrer em vida, muitas vezes. Como assim morrer em vida? Morrem sonhos, morrem metas, morrem partes nossas, morrem comportamentos. E a morte gera sempre, do meu ponto de vista, um grande renascimento. Eu já morri muitas vezes e não foi fácil. Sentir a dor da morte, porque a morte é findar alguma coisa, acabar. E quando a gente precisa, um divórcio é uma morte, né? Às vezes uma demissão, ficar sem emprego, enfim, tem muitas situações da vida que são situações que se findam, morrem e vão renascer. Viver a morte de uma pessoa querida, viver a morte de um sonho, viver a morte de um casamento, viver a morte de um desejo, viver a morte de uma expectativa, ou viver a morte de verdades que você acreditou durante um tempo inteiro, dói, sangra, faz a gente chorar, mas eu posso garantir que se a gente suporta a dor que isso gera, é possível renascer. E aí a gente renasce muito mais fortalecido, muito mais forte. Mas negar o sentimento gerador dessa morte, seja ela a morte psíquica ou seja a morte física, é bastante exigente, mas ela é curadora. Eu já morri muitas vezes na minha vida, né? Por projetos que se findaram, por casamento que se findou, relacionamentos que acabaram, amigos que se foram, desejos que se modificaram, trabalhos que também se foram, novas escolhas que eu fui fazendo. Então, mesmo quando a gente decide por fazer algo novo, tem um processo de morte para o renascimento. E voltando para o que eu falei, né? Pensando no carro, o que isso tinha a ver comigo? Eu estou num processo muito particular onde eu estou findando algumas coisas na minha vida, fechando um grande ciclo para começar um outro ciclo. E tem a ver com morte, né? Então, eu fui pensando que coisas eu vou me despedir, de quem eu vou me despedir, que ciclos eu estou fechando, que momentos ou que coisas eu vou deixar para trás, que coisas novas virão, que decisões e escolhas eu vou receber a partir
daquilo que eu vou deixar para trás, porque a vida também é assim, né? Os espiritualistas falam da impermanência da vida. Então, viver a impermanência é compreender que nada é para sempre, que as coisas são mutáveis, que a vida é impermanente e que pessoas vão e vêm, situações vão e vêm e que a gente se ressignifica, se reinventa, se a gente suportar, dá conta de poder lidar com essas emoções. Então, poder reconhecer o corpo e problematizar e para além do que aquilo que está na superfície, do que está latente, é fazer perguntas, como essas que eu estou falando que eu fiz. Tinha uma situação real, verídica, fidedigna da morte de alguém querido, né? E o que isso estava representando para mim? Além desse sentimento de tristeza da morte desta pessoa tão jovem, da experiência de vida que se finda, o que isso tinha a ver comigo naquele momento? O que isso me revela? E me trouxe a oportunidade de fazer uma retrospectiva dos meus momentos onde eu fechei ciclos para começar outros ciclos. Quantos ciclos eu já fechei que geraram dor, que me fizeram chorar, que eu pensei que eu não ia suportar. E que quando eu sustentei e suportei, eu renasci para novos ciclos, para novas experiências. Eu me reinventei. Quantas vezes eu renasci como mulher, como indivíduo, deixei para trás algumas coisas e agreguei tantas outras. E nesse momento da minha vida eu estou findando alguns projetos, eu estou findando algumas experiências, eu estou encerrando um processo para dar início a um novo processo. Então isso também se conectou com o meu momento e eu fui podendo fazer essa conversa interna comigo mesma. Você deve falar, Marmara, parece coisa de doido. Parece, mas não é. E isso é curador, quando a gente pode se dar conta disso, que seja lá o que vier, que está para além da superfície, que está um pouco mais profundo, tem um movimento de possibilidades de cura que só a gente pode fazer com a gente, corajosamente, fazendo essa conexão com o corpo, fazendo a conexão com os sentimentos, fazendo perguntas. O que é isso? O que eu estou sentindo? O que meu corpo quer me contar? O que essa história reverbera em mim? O que isso tem a ver com a minha vida? O que eu faço com isso? O que eu aprendo dessa experiência? Que coisas eu quero modificar? Que mudanças eu quero realizar? Portanto, se conecte com o teu corpo. Ouça o que ele está te dizendo, sinta, porque o que ele vai expressando através do desconforto ou do conforto são sentimentos que precisam ser vistos, reconhecidos, tratados e problematizados. Faça isso, experimenta, eu te garanto que você vai ter boas surpresas. E se fizer sentido para você, busca aí no meu canal a série Educação pelos Afetos, onde eu vou falar um pouco de todos os sentimentos e como a gente pode ir lidando com eles. Eu agradeço quem está aí acompanhando essa semana de fortalecimento do autoconhecimento. Se gostou, dê um like. Se gostou ainda mais, compartilhe. Eu espero que esse vídeo traga possibilidades de reflexão e de conexão com você a partir do seu corpo. Um grande beijo e até amanhã no próximo vídeo.